CNN. Vamos aos Estados Unidos, pois acaba de sair a leitura final do PIB americano. O PIB dos Estados Unidos forte, bem acima das expectativas, sobe 3,8% no segundo trimestre. A expectativa era de uma desaceleração para 2,1% na base anualizada, contra os 3,3% na prévia anterior. Em relação aos 3 primeiros meses do ano, o mercado esperava uma queda de 0,5%. Nós temos agora 0,6% de queda justamente para este PIB norte-americano. Vamos dar uma olhadinha nos principais destaques da formação deste PIB dos Estados Unidos. Este segundo trimestre bastante forte, o PIB real norte-americano ainda bastante robusto. Trimestre segundo, o Departamento de Estatísticas lá dos Estados Unidos reflete principalmente uma queda das importações, que são uma subtração do cálculo do PIB, e também o aumento nos gastos do consumidor. O que aconteceu, gente? Nós tivemos uma queda forte para o PIB no primeiro trimestre. Na verdade, um resultado fraco que nós tivemos nos 3 primeiros meses deste ano, justamente por conta do alto nível de importações. Em um movimento de antecipação às tarifas de Donald Trump, o mercado americano acabou comprando muito de fora do país. Essas importações são detratoras do PIB, elas fazem com que o PIB fique menor. Neste segundo trimestre é justamente o movimento contrário. As importações caíram muito porque já foram antecipadas para o primeiro trimestre e o resultado foi bastante positivo, para além também de um impulso pelo consumo no país. Nós temos aqui justamente este destaque, o aumento dos gastos do consumidor nos Estados Unidos. Os movimentos foram parcialmente compensados pelas quedas nos investimentos e nas exportações. Então, apesar de queda na importação e aumento no consumo, também teve queda de investimento nos Estados Unidos, refletindo uma piora dessas expectativas dos industriais, da confiança industrial e a confiança corporativa como um todo nos Estados Unidos e uma queda nas exportações também. O PIB real foi revisado para cima em 0,5 ponto percentual em relação à segunda estimativa, refletindo principalmente uma revisão para cima nos gastos do consumidor, para mais destaque para estes gastos que foram maiores do que nós tínhamos na prévia. O consumidor norte-americano não está dando bola para essa inflação, o mercado de trabalho por lá continua bastante forte, a taxa de desemprego está em mínimas históricas, próxima de 4,3%, os salários continuam subindo e o consumidor justamente coloca dinheiro no bolso e gasta imediatamente. Aqui a configuração dessas contribuições para o PIB neste segundo trimestre, temos, por exemplo, os gastos do consumidor revisados bastante para cima, com alta de praticamente 2%, quase 2%. Temos os investimentos que caíram pouco mais de 2%, caíram menos do que nas prévias anteriores, isso ajuda também neste PIB mais forte. Gastos do governo, basicamente em estabilidade, se mantiveram estáveis em relação ao primeiro trimestre. As exportações caíram cerca de 0,2% e as importações subiram mais de 4%. Então, importações que contribuíram aí para esta variação do PIB do segundo trimestre de 2025 nos Estados Unidos. Se nós compararmos com o primeiro trimestre, essa recuperação do PIB reflete principalmente a queda nas importações e a aceleração nos gastos do consumidor. As vendas finais reais para compradores domésticos nos Estados Unidos somam, que é justamente a soma de gastos do consumidor e do investimento fixo, aumentaram 2,9% no segundo trimestre. Foram revisadas para cima em 1 ponto percentual em relação à estimativa anterior. O que ele nos diz aqui? Que essas vendas finais foram principalmente impulsionadas por gasto do consumidor, porque o investimento está caindo, o investimento está com variação negativa, mas mesmo assim o gasto do consumidor está compensando esta queda. Temos força justamente vinda daí. Se nós olharmos para a indústria nos Estados Unidos, nós temos um aumento do PIB real com um aumento de 10,2% no valor agregado real para a indústria.
produtora de bens e 3,5% para a indústria privada produtora de serviços, que foram parcialmente compensados pela diminuição de 3,2% no valor agregado. E aqui nós temos as contribuições gerais. Quero trazer esse destaque aqui na nossa tela, não sei se vai ficar legível para todos que estão nos acompanhando em casa ou nos escritórios. Aqui as contribuições percentuais para este gasto do PIB. Cerca de 0,7 ponto percentual veio de finanças e também seguros. A informação ficou com 0,66 pontos percentuais de participação na composição do PIB. Os detratores foram os imóveis, o setor imobiliário ainda bastante pesado por conta das altas taxas de juros. O governo federal com queda de 0,33 ponto percentual, as utilities, ou seja, energia elétrica, saneamento e outros serviços essenciais, basicamente em estabilidade, e também os governos locais e estaduais com 0,03 de participação nesta queda do PIB. Então, no saldo geral, tem mais coisas subindo do que caindo, crescimento forte de 3,8%, é um pibão para os Estados Unidos. Vamos dar uma olhada imediata na reação do mercado. Quero trazer justamente a cotação do dólar em tempo real. Estava caindo, agora passa a subir. A queda era de 0,3%, estava ali na casa dos R$ 5,31, beirando os 5,30 e agora já voltamos para os 5,32. Apesar disso, o índice futuro da Bolsa de Valores, ele está diminuindo as suas quedas, 0,12% de desconto. E os futuros nos Estados Unidos, lembramos, estavam todos em queda, assim continuam, 0,12% de queda para Dow Jones, S&P 500 cai 0,43% e o Nasdaq cai 0,63%. Quedas para estes índices principais, apesar do PIB bastante forte, impulsionado pela queda de importações e também pelo aumento dos gastos dos consumidores. Temos destaque também para os Treasuries. Eu vou dar uma olhada no que está acontecendo com o Treasury de 2 anos nos Estados Unidos. É um dos mais curtos e também um dos mais voláteis, que reflete bem o que acontece no dia a dia da economia americana. Os Treasuries estavam basicamente em estabilidade e agora passaram a subir. Rentabilidade, 3,65%. Destaque também para os Treasuries de 10 anos. Estes mais longos e, claro, mais acompanhados pelo mercado mundial por conta da sua importância para a precificação de ativos de risco em todo o mundo, também passaram a subir 4,18% de rentabilidade nesta manhã. Se nós pegarmos o dado diário, dá para ver que o gráfico efetivamente vê um salto após a publicação deste dado do PIB do segundo trimestre. Queria trazer, por último, a divulgação justamente dos índices de preços, o PCE trimestral nos Estados Unidos. Nós temos essa média em um gráfico mostrado aqui pela nossa equipe, que são os gastos do consumidor acima dos dados, por exemplo, que foram divulgados recentemente pelo Departamento de Trabalho, pelo Departamento Econômico. E o PCE núcleo, ou seja, excluindo os itens mais voláteis, também acima do PCE normal, do PCE cheio. Nós temos aí quase 3% de alta para a inflação nos Estados Unidos. Esse é o destaque que nós trazemos das variações de preços americanos. Trago também cotação da Europa, o que acontece na Europa após essa publicação, se nós temos algo efetivamente mudando por lá. Os principais índices continuam caindo. DAX na Alemanha cai 1,1%, CAC 40 na França cai 0,80%, IBEX na Espanha com queda de 0,43%, Eurostoxx 0,80%. No Reino Unido, 0,48% de queda e para a Itália, 0,58%. Queria trazer aqui também o destaque para as taxas de juros, o que o mercado está imaginando para este restante de ano, depois da publicação do PIB do segundo trimestre. Lembramos, PIB mais forte do que o esperado. Essa é a cara das projeções até o final deste ano. Para a próxima reunião de outubro, temos 89% de chances de um corte de juros. Atualmente, estamos entre 4% e 4,25% nos Estados Unidos, cerca de 90% de chances de mais um corte de 0,25 ponto percentual. Para dezembro deste ano, cresce a chance de manutenção de juros, 24,6%,
de que teremos apenas um corte de juros neste ano e 73% de chances de mais um corte de 25 pontos base. Então, o que o mercado está colocando agora na conta? 2 cortes até o final deste ano. E se nós observarmos até o final do ano que vem, apenas mais 2 cortes. Essas são as opiniões majoritárias de mercado, mas aí fica bastante distante. É difícil ter uma projeção tão longeva assim, tão distante do que vai acontecer com as taxas de juros, sendo que vai ter tanto dado assim neste meio de caminho de PIB, de inflação, de atividade nos Estados Unidos. Então, cenário base, 2 cortes para 2025, mais 2 cortes para 2026 é o que o mercado está colocando hoje na conta. Mas as probabilidades de uma manutenção de juros na última reunião deste ano, essas aumentaram, chegam ali a cerca de 24%, depois de uma economia robusta e bastante resiliente, puxada principalmente pelo mercado de trabalho forte, pelas altas nos preços, por exemplo, de mão de obra, no salário, aumentando cerca de 4% entre o ano passado e este ano, e, claro, o consumo que continua forte nos Estados Unidos, apesar do aumento dos preços. Isso aqui é retrovisor, gente. A gente está olhando para o segundo trimestre de 2025. Não entramos nos dados oficiais do segundo semestre. Este já demonstrou uma reação maior da inflação. Nós vimos agora os índices chegando a 2,9% nas últimas leituras e também não compila essas recentes desacelerações para alguns setores específicos na economia dos Estados Unidos, na economia americana.